Agora, além da secura, é claro, e o Marco frisou bem isso também durante a entrada dele, temos a concentração de poluentes facilitado por esse tempo seco. Em muitas cidades, a qualidade do ar está em níveis muito ruins, como a gente viu aqui em São Paulo. Vamos então entender as causas dessa poluição e o que pode ser feito para melhorar a qualidade do ar. É a hora do nosso quadro Terra, CNN Terra, com o analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. É uma combinação terrível, né, professor? Tempo seco e poluição, que a gente vê nos móveis, nas folhas das plantas, particularmente aqui em São Paulo, quando não chove, e, claro, no ar que a gente respira. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. E veja, nós passamos neste século por uma situação já bem diferente do que acontecia no século passado. No século passado, essa preocupação com a poluição ela estava restrita aos grandes centros urbanos e era principalmente causada pela queima de combustíveis fósseis, pela atividade industrial. Agora, esse panorama não é que ele mudou, né? As cidades continuam poluídas, mas nós temos uma mudança, outras áreas também estão poluídas. Tem uma primeira arte aqui que mostra isso para a gente. E veja, Márcio, nós temos aqui a concentração de material particulado, que a fuligem fina, ela, obviamente, ela está nos grandes centros, né? Rio, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, mas também ela está aqui no centro-oeste devido às queimadas. E isso vai se espalhando para o sul do país. Na semana passada, o Marco ele mostrou uma imagem de satélite onde isso ficava bem claro. Sim. Isso é com material particulado. Se a gente vê o monóxido de carbono, que é um poluente extremamente prejudicial à saúde, ele é venenoso, né? Olha só a nuvem que fica margeando toda a área de queimadas e também os grandes centros urbanos. Nós temos uma outra arte onde detalha mais ainda, olha aqui, São Paulo. A concentração que nós temos em São Paulo, né, de material particulado, ou seja, dessa fuligem fina, do monóxido de carbono, mas isso também pega outras cidades, daqui vem Curitiba, Florianópolis, chega praticamente até o Rio de Janeiro, devido à queima de combustíveis fósseis e devido à atividade industrial também. Lembrando que o material particulado, ele tem uma característica muito ruim, muito perversa, porque ele por si só já faz muito mal à saúde, mas ele dá carona para outros poluentes, então ele atinge o trato respiratório em níveis muito profundos e outros poluentes se agregam a essas partículas e acabam chegando ao nosso organismo, pegando carona no nosso organismo, então ele potencializa outros poluentes. E é uma partícula muito fina que não consegue, os nossos filtros naturais não pegam? Não pegam. Ela é muito fina, a gente consegue até, obviamente, sentir o cheiro, né, dessa fuligem, mas, infelizmente, o nosso trato respiratório, em boa parte, não consegue reter esse material. E a gente consegue fazer alguma coisa? Tem como se proteger disso? Veja, Márcio, do ponto de vista pessoal, o que a gente tem que fazer é hidratação e tentar usar nebulizadores, tentar usar alguma forma de tornar o ar, pelo menos dentro de casa, dos escritórios, um pouco mais úmido, né? Porque isso ajuda, no caso do material particulado, evita que ele fique circulando muito no ambiente. Mas o que a gente precisa realmente são duas coisas. Combater efetivamente as queimadas, porque fica claro que elas estão, né, os efeitos vão além das áreas degradadas, e também voltar às políticas de controle de emissão veicular, porque nós não temos, infelizmente, nós não temos um investimento grande em transporte público nas grandes cidades que potencialize aí, que deixe as pessoas, que faça as pessoas deixarem o carro em casa. As pessoas utilizam o carro, queimam combustível fóssil e isso aumenta a poluição. Então, se essa é a solução, entre aspas, a gente tem que voltar com a inspeção veicular para que os veículos mantenham níveis baixos de emissão. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.